Oi, gurias, Prof. Helena, aqui, ó, pra nossa aula de hoje. O que vocês pediram e a gente atendeu. A aula de hoje é a bolsa da Vavá, tá bom, gurias? O que a gente... É uma bolsa infantil, tá? Uma bolsa kids, mas que já tá fazendo muito sucesso. Então, vamos lá, a nossa lista de materiais. Restinho de rolo, tá? 26 milímetros da Amorino. Aqui tem em torno de 100 gramas, tá, gurias? Ó, o kit Barbie lá das gurias da Criativa. Então, o kit Barbie lá das gurias da Criativa, tá? É só vocês pedirem o kit Barbie que elas vão mostrar pra vocês. O que esse kit é composto? De um pingente, de um aplique da Barbie, aproveitando essa febre que tá em questão da Barbie e Dia das Crianças também. O que eu combinei com as gurias da Criativa? Que nas próximas, elas vão mandar esse aplique com uma cola, tá? Com um adesivo colante que tu vai tirar e vai aplicar no acrílico. Porque aqui no da Vavá, eu apliquei com cola e acabei colocando um pouquinho a mais, ó, e deu uma leve borradinha. Então, elas vão mandar com esse aplique, tá? Como que é? Quais as medidas dessa base? É 9,5, não, é 9,5 por 12, 9 por 12, tá? Então, são duas partes, nós vamos fazer uma parte, depois outra parte, e vamos juntar, tá? A gente vai utilizar aqui, ó, 2 argolas, tá, gurias? Não precisa ser articulada, eu vou mostrar pra vocês como colocar na bolsa. Aqui na da Vavá, eu coloquei articulada, tá? Uma pequenininha, mas se vocês não tiverem, não tem problema, pode ser a argola comum, tá? Então, vamos lá pra nossa aula da bolsa da Vavá. A primeira coisa que eu, Prof. Helena, faço é tirar a película de proteção da nossa base de acrílico. A Prof. Júlia, ela deixa... Só um pouquinho que a Prof. vai pegar a tesoura. A Prof. Júlia, ela deixa um pedacinho de acrílico... Tá difícil esse... Aqui, foi. A Prof. Júlia gosta de deixar assim, ó, gurias, tá? Eu gosto de tirar tudo porque eu não consigo crochetar com essa película de proteção. Mesmo com ela aqui, né, tirando as bordas, eu não consigo. Mas trabalha do jeito que tu se sentir à vontade. Mas sempre tirando, tá? Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar pelas nossas laterais aqui, ó, por um dos nossos cantos. Porque como nós vamos fazer aumentos, a gente precisa iniciar pelos cantos, tá bom? Eu vou começar por esse canto aqui, ó, que ele vai ficar lá embaixo. Então, eu peguei o meu rolo 26 milímetros, tá? Meu fiozinho. Gurias, essa aula, se tu é iniciante, é perfeita pra ti começar fazendo uma bolsa por ela, tá? A gente vai utilizar só os pontos básicos do crochê. O que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai fazer o ponto baixíssimo por toda a extensão da minha peça em acrílico. Então, eu venho aqui no meu canto, tá? E faço o ponto baixíssimo. O que é o baixíssimo? Ó, aqui é a minha frente e aqui é a minha parte de trás. Eu vou introduzir a minha agulha no meu buraquinho e vou laçar o fio que vem do rolo. E vou fazer esse movimento. Agora, eu vou vir no próximo, no meu próximo buraquinho, ó. Então, esse é meu buraquinho inicial. Venho no meu próximo e laço o fio que vem do rolo. Ó, e faço esse movimento. Esse movimento se chama de pontos baixíssimos, que nós estamos fazendo os pontos baixíssimos, tá bom? A gente vai fazer, ó. Vejam como é que é a mão, ó. A gente vai introduzir
a agulha no meu buraquinho, laço o fio que vem do rolo e completo. Gurias, aqui nós vamos utilizar uma agulha 3,5, de 3,5 a 4,5, tá? Quando a gente usa base. Então, eu vou fazer o ponto baixíssimo por toda a extensão, ó. A prof vai fazer com vocês, pra vocês acompanharem o movimento, tá? Então, tá, vou fazer com vocês pra vocês acompanharem o movimento do ponto baixíssimo. Ó, soltou. Ó. Ajeito, sempre ajeitando o meu trabalho. Essa cor é a rosa chá, tá, gurias? Eu faço os pontos baixíssimos por toda a extensão do meu trabalho. E agora, eu vou fazer o meu primeiro acabamento perfeito da minha peça. Como é que é esse acabamento? Eu vou pegar, ó, esse fio que eu deixei sobrando lá no início. Ó, eu tenho um buraquinho aqui, eu vou introduzir a minha agulha e vou laçar esse fio pra cá. Passei ele pra cá, eu vou passar ele, ó, por dentro da minha alcinha da correntinha. E trouxe pra cá. Venho, ajeito, tá? Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso simular a minha última correntinha aqui. Ó, eu vou introduzir, tá vendo aqui, ó? Essa é a minha correntinha do meu ponto baixíssimo, tá? As duas alcinhas. Tá aqui, ó, eu vou puxar o meu fio de baixo para cima. E ele completou a primeira perninha. Agora, a segunda perninha, ele vai virar aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, gurias. E eu vou laçar o meu fio do arremate e vou trazer ele aqui pra trás. Assim, a gente fez os pontos baixíssimos por toda a extensão do nosso trabalho. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer pontos baixos com aumento. Então, vamos lá, tá? Lembra que a gente começou pelo nosso canto? Por quê? Porque o primeiro ponto não é o do canto, é o ponto anterior. E o próximo já é o do canto. E o do canto eu vou fazer um aumento, tá? Então, olha só. Por onde que eu vou começar agora para fazer o ponto baixo? Eu vou virar o meu trabalho e vou identificar que aqui é o fio que vem do rolo e aqui é o meu fio que sobrou do arremate. Eu vou introduzir a minha agulha nesse buraquinho aqui, ó. Vocês podem fazer por dentro, tá? Ó, que é como eu vou fazer, ó. Laço o fio, deixando só com uma alcinha, ou vocês podem fazer deixando as duas alcinhas, ó. Lacei o fio que vem do rolo, ó. Então, esse modelo eu vou fazer deixando uma alcinha aqui, ó, uma perninha de fora. Então, vamos lá. Eu identifiquei que o meu fio do arremate tá aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha no meio do meu buraquinho, entre os dois, entre as duas perninhas. E vou laçar o fio que vem do rolo. Ajeito, ó, e laço o fio que vem do rolo. O próximo ponto é o meu ponto de canto, então, eu vou fazer um aumento. O que que é um aumento no ponto baixo? São dois pontos de base, são dois pontos no mesmo ponto de base. Então, ó, eu fiz um ponto aqui, e agora eu vou fazer mais um ponto, completando o meu trabalho. E como que é o ponto baixo? Vou introduzir a agulha no meu buraquinho, vou laçar o fio que vem do rolo, vou dar a altura, vou puxar o fio do rolo, ó, e completo. Esse é o meu ponto baixo,
tá? Então, por isso que eu digo que essa aula é ótima para quem tá iniciando e treinar os pontos básicos. A gente já fez ponto baixíssimo e agora a gente vai fazer os pontos baixos, ó. Eu vou sempre ajeitando o meu trabalho, tá bom, gurias? Ó, venho aqui e faço um ponto baixo. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, um ponto de aumento. E um ponto de aumento. 1, 2, tá? Então, eu vou fazer, tá, o meu aumento aqui, ó. Então, eu fiz um aumento na minha quina, fiz 3 pontos baixos e fiz um aumento. Venho aqui, faço mais um ponto baixo simples, 2, 3. Ó, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Um ponto baixo de aumento. 1, 2, tá? Então, tá? Ó, eu fiz o meu terceiro aumento. Eu comecei aqui com um aumento nessa quina. Aqui é a parte maior do nosso trabalho, ó. 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Essa é a nossa maior parte do trabalho, tá? Aqui já vai ser um pouquinho diferente. Como é que aqui vai ser? Um ponto, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou ajeitar. Então, eu vou ajeitar e vou fazer 1, 2, 3 pontos. Agora, eu vou mudar, tá, gurias? Prestem atenção. Então, aqui é a nossa parte maior. Vou começar por um aumento aqui, 3 pontos, um aumento. 3 pontos, um aumento. 3 pontos, um aumento. Que é 2 pontos no mesmo ponto de base. Tá? Essa nossa parte aqui, ó, de baixo, ela é maior. E essa nossa parte aqui, ó, é menor. Então, para preencher essa parte aqui, a gente não vai fazer 3 pontos, e sim 2, ó. 1, 2 pontos baixos. E agora, o nosso aumento na quina, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer nessa minha ponta menor? 2 pontos, um ponto baixo, o segundo ponto baixo e um aumento. 1, 2. 2 pontos no mesmo ponto de base. Tá bom, gurias? E agora, o que que eu faço? 1, 2, tá? E o que que eu venho fazer aqui agora? O meu aumento. Ó. 1, 2. Tá? Por que que a gente fez isso, prof? Por que que a gente não seguiu a sequência de 3 pontos sozinhos e um aumento? Porque a nossa base, ela tem tamanhos diferentes, né? Aqui ela é um tamanho e aqui ela é maior. Então, a gente precisa suprir, adequar essa necessidade. Então, o que eu faço aqui, como aqui e aqui são iguais, eu preciso fazer igual. E o que que foi aqui, ó?
1, 2, o aumento, 1, 2, 3, o aumento. Então, aqui, o que que eu vou fazer? 1 ponto, 2 pontos, e agora o meu aumento. 1, 2, ó. 1, 2, 1. Ó, deixa eu ajeitar. 2. Essa é a nossa base. Então, eu comecei por aqui, tá? Que é o meu maior tamanho. Aqui é o tamanho maior, aqui é o menor. Fiz o meu aumento na quina e fiz 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento, tá? 1, 2, um aumento e 1. E aqui finaliza, tá bom? Aqui, gurias, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Um aumento na quina, 1, 2, 3, um aumento na quina, 1, 2, 3, um aumento na quina, 1, 2, 3, um aumento, 1, 2, um aumento, 1, 2, um aumento, 1, 2, um aumento, 1, 2, um aumento e 1, tá bom? A prof fez exatamente com vocês, tá? Então, assim, ó, não precisa ficar, não precisa ter dúvida, não precisa ter medo, tá, gurias? Caso vocês não acompanhem, ou por acaso, se vocês pegarem uma base um pouquinho diferente, o que vocês precisam entender? Que nas nossas quinas a gente precisa ter aumentos, tá? E no meio do nosso trabalho, a gente precisa ter o aumento para essa peça, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o arremate desse fio aqui, tá bom? Ó, eu vou arrematar esse fio. Vou fazer diferente, ó. Vou trazer ele aqui, ó. Tá? E vou, ó, puxar. Entrelaçando entre os pontos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Se tu quiser dar um pinguinho de cola, pode dar, tá? Lá no nosso destaque do Insta tem como utilizar a cola. Agora, eu vou modificar a minha agulha. Até agora, como eu tava trabalhando direto na base, eu tava usando a 13,5. Agora, eu vou utilizar a agulha 7, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer agora? Um ponto baixo centrado para cada ponto de base, ó. Esse aqui é a minha primeiro ponto. E aqui, ó, é a minha correntinha, ó. Tá aqui o meu ponto e aqui a minha correntinha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, vou pegar a minha laçada, ó, e vou trazer ela lá pra trás, tá bom? Trago tudo, ajeito o meu trabalho. E o que eu vou fazer agora? Um ponto baixo centrado para cada ponto de base, tá? Então, vamos lá. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Onde que eu sei? Aqui tá o fio que vem do rolo, ó. Esse é o fio que vem do rolo. E aqui tá a minha argolinha. Eu vou entrar nesse ponto aqui, ó. A minha argolinha é referente aqui, ó. Estão identificando? Ó. Tá aqui o ponto, ó.
E o meu ponto baixo centrado, eu entro entre as duas pernas do ponto, ó, lá de trás. É aqui que eu vou introduzir a minha agulha. Então, vamos lá fazer o ponto baixo centrado. Lá entro, aqui, laço o fio que vem do rolo, ó. Dou a minha altura, pego a minha alcinha que estava lá atrás, puxo o fio do rolo e completo. Esse é o ponto baixo centrado. Agora, eu vou fazer um ponto baixo centrado para cada ponto de base, ó. Lembrando que o ponto baixo centrado não é entre aqui, ó, entre as duas perninhas do meu ponto de base. Esse é o meu ponto de base. Aqui tá as minhas duas perninhas, aqui que eu vou introduzir, ó. E eu vou sair lá atrás, aqui, tá? Então, esse é o ponto baixo centrado. Um ponto baixo centrado para cada pontinho da base, tá? E o que vocês já vão fazendo? Já podem ir virando, ó, gurias, como se fosse um cestinho, tá? Ó, então, um ponto baixo centrado para cada ponto de base, sempre ajeitando o meu trabalho, tentando cuidar a atenção e a altura, sempre relembrando que o que vai definir, tá, o teu processo o teu trabalho final tu ir ajeitando os pontos, já do jeitinho que tu quer, tu ir moldando. O crochê gosta de carinho, tá, gurias? Ó, então eu venho, ó, e vou fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, tá bom? Eu vou fazer um pontinho baixo centrado para cada ponto de base até aqui. Quando eu chegar no fim, eu venho e mostro para vocês como que a gente vai fazer a nossa finalização. Então, gurias, ó, continuando, um ponto baixo centrado, ó, para cada pontinho de base do meu trabalho, tá? Ó. Eu vou fazendo ponto baixo centrado, mais uma vez, como que é o ponto baixo centrado. Ó, aqui é o meu ponto de base, eu vou introduzir no meio dessas duas perninhas, ó. Cuidando quando a gente trabalha com acrílico, essa carreira inicial a gente precisa usar agulha de metal, tá? Porque as ergonômicas podem quebrar. Lá atrás, ó, entre as duas perninhas, laço o fio que vem do rolo, ó, e completo. Agora, eu ajeito o meu trabalho, ó, e a minha primeira parte tá praticamente pronta. A gente vai fazer só o nosso acabamento perfeito aqui, tá? Ó, corto o meu fio, tá bom? Vou tirar toda a minha linha de dentro da agulha e vou usar o agulhão de arremate. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso simular essas correntinhas aqui, ó, nesse espaço. Então, aqui tá o meu primeiro ponto baixo centrado e aqui, ó, é a minha correntinha. Vocês estão vendo? Eu vou introduzir a minha agulha aqui embaixo, de trás pra frente, ó, e preenchi a primeira parte que estava faltando. Agora, eu vou introduzir, ó, aqui. Venho, ó, e passo lá pra trás. Eu passei aqui, ó, entre essas duas perninhas do fio, ó. Tá? Vou tirar e vou passar de novo pra vocês verem. Ó, tô aqui, tá? Eu preciso completar aqui. Eu vou introduzir a minha agulha nessa correntinha, ó, e vou passar por aqui, ó. E vou trazer todo pra cá. E eu vou ajeitar, ó,
o meu trabalho, tá bom? Ó, eu ajeito aqui, ó. E o que eu vou fazer? Vou passar entre os pontos, ó. Ó, passei entre os pontos, eu venho e corto. Ó, então, a nossa primeira parte, ó, gurias, já tá pronta. Então, eu fiz os baixíssimos, fiz ponto baixo com aumento e fiz uma carreira de ponto baixo centrado. Agora, o que a gente precisa fazer? Tudo que a gente fez aqui, a gente precisa fazer aqui, tá bom? Então, a prof vai lá fazer essa parte e já vem mostrar pra vocês. Gurias, eu tô aqui, ó, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. E, peraí, só um pouquinho. E o que aconteceu? Meu fio tá acabando. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o acabamento e finalização de fio, tá? Ó, o que aconteceu aqui? Então, meu fio tá acabando, eu vou pegar uma agulha menor, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha correntinha do meu ponto de base, vou introduzir no meio da correntinha a minha agulha e vou laçar o fio que vem do rolo, que é o que tá acabando, aqui por dentro. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouquinho, eu cortei um pouquinho, ó, e eu vou entrelaçar, ó, entre os pontos, tá? Meu trabalho vai ficar seguro. E o que eu faço? Eu ainda coloco um pingo de cola, tá, gurias? Venho com um pinguinho de cola aqui na minha agulha, para não estragar meu trabalho. Venho aqui, ó, coloco a minha cola e dou aquela seguradinha. Então, coloquei meu pingo de cola, venho e corto, tá? Pego o meu novo rolo. E começo o meu trabalho novamente. Vou deixar uma pontinha aqui de fio, que depois a gente vai arrematar entre os pontos, tá? E, ó, eu vou fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui, eu venho e mostro pra vocês. Gurias, estou com as minhas duas peças, tá? Iguais. Mostrei pra vocês como que a gente faz o arremate, caso precise, quando acaba o fio. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar as duas peças. A menor parte aqui, ó, ela vai ser a nossa abertura. E a maior parte vai ficar embaixo. Nós vamos costurar no vai e vem. Então, eu pego o fio, pego o meu agulhão de arremate, ó. Venho aqui, moldo a minha bolsinha, tá? Ó. E identifico, ó. Eu vou pegar aqui, ó, tá bom? Quanto de fio pra gente poder cortar, ó. Passo uma volta na bolsa, passo duas voltas na bolsa, tá? Porque a prof gosta de... E tiro, tá? Essa é a quantidade de fio que a gente vai usar. Duas voltas na bolsa. Agora, a gente vai lá de novo. Ó. Vou colocar o meu agulhão. Identifico. E venho e pego aqui, ó. Tá? Ó. Deixo
a minha sobra de segurança, já venho aqui, ó, e vou costurando. É assim a nossa costura da bolsa Kids. Agora, o que a gente vai fazer no próximo? Ó, aqui no próximo, a gente já vai vir com a nossa argola articulada, a nossa argolinha, ó. Coloquei a minha argola dentro do meu agulhão e venho no meu próximo, ó. Tá aqui a minha argola, tá? Depois a gente vai costurar ela do lado de lá. Então, eu venho pra cá, tá? Essa costura se chama vai e vem, ó. Puxei, tu vai sair aqui e já vai entrar, ó, aqui. Vem aqui, sair aqui, já vou entrar aqui, tá? Ó, puxo todo o meu fio, por isso que a gente já separou 2 voltas por toda a peça. Porque a gente vai ir, ó, e depois a gente vai voltar. Quando eu chegar, olhem aqui, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, na terceira, ó, a primeira, na segunda, na terceira eu coloquei a minha argolinha, que depois a gente vai fazer a nossa alça. Aqui, tá? Vou costurando, vai e vem. Quando a prof chegar lá, na hora de botar a nossa argolinha, eu venho mostrar pra vocês de novo. Ó, eu tô chegando já lá perto de onde vai vir a minha argola. Então, é 1, 2, 3. É aqui que eu vou colocar minha argolinha, tá? Puxo. Tu pode marcar com o marcador se tu tiver dúvidas, tá, gurias? Não... Ó, venho, coloco a minha argola aqui e trago ela. Opa! E trago ela. Ó, tá? Tá aqui a minha argola, ó, gurias. O que eu vou fazer? Ela já tá costurada desse lado, então eu tenho que costurar desse lado aqui. Então, eu vou passar por baixo, tá? Ó, vou trazer a minha argola pra cá, vou passar o meu fio dentro dela, ó, e venho e faço o outro ponto. Soltou aqui só um pouquinho. Ó. Tá? Ó, a minha argola ficou costuradinha e eu venho aqui. Tá? Ó, então aqui, ó. Opa, pra não confundir o meu fio, ó. Tá aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o arremate desses meus fiozinhos. Porque ficou um fio aqui e um fio aqui. Trouxe ele pra cá. E agora eu vou colocar ele aqui dentro, ó. E vou trazer ele pra cá. E costuro ele mais um pouquinho. Gurias, eu mostrei a opção de colocar argolinha, tá? Mas vocês podem colocar uma argolinha articulada. Vocês podem fazer um outro tipo de alça. Venho, ó, e corto. Eu vou mostrar, a gente vai fazer uma alcinha de fio. Agora, eu venho aqui, ó, e trago pra cá. Ó. Tá? E levo lá pra dentro. E corto lá, tá? Assim, vocês vão arrematando o fiozinho de vocês. Ó. Tá aqui a nossa bolsa da Barbie, a bolsa da Vavá, toda com pontos básicos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alcinha e colar aqui o nosso aplique. Então, gurias, agora a gente vai fazer a nossa alcinha, tá? Que já tá aqui, ó, a nossa argola.
Eu peguei uma agulha menor, vou introduzir a minha agulha aqui na argola, vou deixar o meu fio de segurança e vou laçar o fio que vem, ó. Olhem aqui e faço um ponto baixo, tá? Agora, eu vou vir segurando aqui esse fiozinho, venho e faço o meu segundo ponto baixo. Ó, vocês estão vendo? Ajeito aqui, ó, puxo aqui, tá? E eu vou fazer mais um ponto baixo. Eu fiz 3 pontos baixos. Eu vou... Aqui tá meu fio de segurança. Eu vou virar o meu trabalho, ó, e eu vou fazer aqui, ó. Agora, eu já troco a minha agulha. Eu vou utilizar a 5, tá? Porque eu gosto de fazer a alça com a agulha sempre menor, tá? Mais firme. E agora, eu vou introduzir aqui, ó, embaixo do meu ponto. Laço o fio, ó. E completo. Venho mais uma vez aqui, laço o fio, ó. E completo. Agora, eu viro novamente o meu trabalho. Vou fazer aqui, ó. Venho. Ó. Venho. Tá? A minha alça vai ser todinha em pontos baixos. Ó, é esse movimento. Ó. Viro o meu trabalho, ó. Venho por baixo e completo em ponto baixo. Eu vou fazendo até a minha altura, ó. Vou fazer toda ela com vocês, porque como é uma bolsa, uma alça pequena, ó, ó, eu viro o meu trabalho e vou introduzir aqui, ó, venho, ó, e completo. Essa é uma alcinha toda, ó, eu vou vindo aqui, ó, em ponto baixo. A minha alça tá assim, eu vou virar assim. Ó. Venho. Venho. E completo. Ó. Tá, gurias, vocês podem aplicar essa alça para outras técnicas também, em outras peças, ó. Venho, viro o meu trabalho e volto. Como é uma bolsinha infantil, né, a gente não vai, ó, mais um pontinho, espera só um pouquinho, ó, mais um pontinho, venho, mais um, eu acho que o próximo a gente já vai poder fazer na nossa argolinha, vamos ver, ó. Como, dá pra fazer mais uns 2 pontos, ó, pra nossa alcinha ficar assim, tá? Lembrando que essa alcinha vai ceder um pouquinho, tá? Então, por isso que eu tô fazendo ela não tão alta, ó, não tão mais assim, porque a alça de fio acaba cedendo. Mas como essa bolsa é uma bolsinha infantil, é uma bolsinha pequena, ela não vai ceder muito. Mas as gurias eu vejo pela Vavá, ela gostou da alcinha curtinha,
tá? Então, eu vou fazer assim, tá? Vou fazendo, vocês vão fazendo aí a de vocês, tá? Não precisa contar os pontos, vocês vão vendo pelo tamanho. Ó, agora eu já fiz mais 2. E o que que eu vou fazer? Vamos ver se aqui já tá o tamanho que a gente precisa. Ó. Ó, ela tá assim já, ó. Então, agora, eu vou costurar, ó, vou ajeitar aqui, tá? Eu vou, ó, olha onde ela passou, tá? Eu vou costurar a minha alça na minha argolinha. Mais um detalhe importante que a gente precisa cuidar, gurias, na hora que a gente for costurar, tá? A nossa alça na argola. Ó, eu terminei a minha alça assim e virei o meu trabalho. Ó, quando a gente for costurar a alça na argolinha, ela precisa tá na mesma direção, ela não pode tá torcida. Ela precisa tá aqui, ó, nessa direção dos pontos, que é o que tá agora, tá? Então, eu vou pegar a minha argolinha, vou passar o meu fio aqui, ó, e vou vir na minha argola. E aí, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o meu ponto, ó. O meu ponto por dentro da minha argolinha. Eu venho, ó, laço aqui, passo por dentro e tá aqui, ó, a minha argola. O que que eu vou fazer? Vou cortar e arrematar. Cortei, puxei todo o fio, ó. Tá aqui, ó, a minha argolinha, tá? Ó, e aqui tá a minha bolsinha. Tá? Agora, a gente vai arrematar esses 2 fios de segurança. A gente vai fazer como? Passar entre os pontos. Vou vir aqui. Ó. E, ó. Venho entre meu ponto anterior, ó. Puxo pra ele fechar aqui, ó. E vou passando por todos os meus pontinhos, ó. Até o meu fio de segurança ficar escondidinho, tá? Ó. Ó. Vocês façam até uma altura que vocês se sintam confiantes. Tá? Eu vou dar um pinguinho de cola. E como é que eu vou botar a cola? Porque eu vou botar, ó, eu passei a agulha pra cá, ó. Então, eu pego meu pinguinho de cola na minha agulha, venho, peguei aqui. A gente não pode se esquecer, gurias, que são crianças que vão usar, né, essa bolsa. Então, assim, elas vão revirar a bolsa de cima pra baixo. Ó, coloquei o meu pinguinho de cola, corto o meu fiozinho e, ó, já escondo essa pontinha aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse fiozinho. Venho e vou, ó, entre os pontos. É assim que a gente vai costurando e arrematando. Entre os pontos. Tá? Aí, eu venho aqui e trago a minha alça, meu fiozinho pra cá.
Dou meu pinguinho de cola. E já costuro, já corto. Gurias, se vocês não quiserem, não se sentirem confiantes, não precisam usar cola. Mas se vocês quiserem, sempre tem um destaque lá no nosso Insta secreto, tá? Sobre cola, como usar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, só um pouquinho. Eu vou limpar a minha base, tá? Lembrando que eu já combinei com as gurias da Criativa, tá? Que esse pingente, esse aplique, vai vir com um adesivo que vocês vão tirar e vão colar aqui, ó. Como esse meu não veio, o que que eu vou fazer? Vou colocar alguns pinguinhos de cola, não muito, porque a cola pode, ó. E vou aplicar, né, e vou esperar secar, ó. Tá? Agora a gente espera secar. O que que eu quero falar pra vocês, gurias? O peso dessa bolsa. 150 gramas. Ou seja, com um rolo de fio amorino 26 milímetros, tá? Vocês vão fazer 3 bolsinhas dessa. Então, assim, aproveitem, tá? E quando vocês fizerem essa bolsa da Vavá, venham nos mostrar. Um beijo!